Fala pessoal, aqui é o Neno Fernando. No vídeo de hoje estarei mostrando para vocês a forma como eu posiciono os meus monitores de áudio, tá ok? O posicionamento dos monitores é muito importante para você ter um equilíbrio sonoro, né? Então vale muito a pena você analisar a forma como você está usando. Você está usando aonde na sua casa? Você está usando no canto do seu quarto? Você está usando aonde? No meio da sua sala? Se você tem um quarto para isso, enfim, não importa o tamanho, mas o que importa é você ter uma noção do ângulo que você está trabalhando dentro daquele ambiente, tá ok? Então você vai precisar inicialmente, pessoal, de uma trena, tá? Você vai ter que ter uma trena ou um metro para você medir, fazer algumas medições, tá ok? Nesse caso eu estou usando dois pares de monitores, né? Eu estou usando esse monitor da Edifier, o 1280T, tá? É um monitor menor, com falante menor, tá ok? E uso também a 2730dB, que é uma caixa maior, tá? Com falante de 6, onde eu tenho o quê? Onde eu tenho uma pressão sonora maior, né? E a característica de um para outro também é diferente, tá ok? Então, aquele seria o meu monitor principal, onde eu faço toda a parte de gravação, captação sonora, edição e mixagens. Porém, eu vou intercalando junto com 1280T, os menores, né? Então, dessa forma eu consigo o quê? Eu consigo ter uma ideia de como a minha mixagem vai estar soando em vários fatores. Isso muda muito com o ambiente que está o aparelho, com o ouvido da pessoa. Cada um tem a sua particularidade, mas a base inicial ela é muito importante você seguir, tá? Como os posicionamentos. Eu vejo muita gente, pessoal, posicionar as caixas assim, ó, reta, né? O que acontece? Como eu falo que no áudio não existe regras, porém, a gente tem que ter o bom senso, tem que ter, analisar a lógica, né, da coisa. Dessa forma reta, nós não estaremos criando um triângulo equilátero, que é a forma que vai dar o quê? O equilíbrio, a base fundamental para a gente ter um equilíbrio, né, um equilíbrio linear na nossa mixagem. Então, por exemplo, eu aconselho vocês a inclinarem, né, ó, os dois monitores de forma iguais, fazendo com que ele crie, esse posicionamento crie um triângulo, exatamente um triângulo vindo no nosso ouvido, né? Se nós pegarmos uma trena, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 74, tá ok, ó? Se eu colocar esse 74, eu posiciono onde eu estou sentado, aqui, ó, eu vou ter que posicionar minha cadeira mais ou menos, tá? Nesse 74. Olha o ângulo que ele deu, tá? Desse lado a mesma forma. 74. Então, dessa forma eu tenho um triângulo onde eu estarei equilibrando a minha mixagem, ok? Diferente se eu usar ela reta. Eu usar ela reta, a sonoridade, o que ela vai fazer? Eu não vou ouvir de uma forma equilibrada, de uma forma definida. Praticamente vai estar passando no meu ouvido. Vai estar criando esse triângulo do posicionamento que é o mais indicado e o posicionamento que funciona melhor nas mixagens, tá ok? Outra coisa importante, pessoal, além do triângulo que eu criei, eu poderia fazer com que? Com que esse triângulo fosse maior, mais largo, óbvio. Então eu sentaria um pouco mais para trás porque estaria maior. No caso, como eu tenho as maiores como principais, eu deixei eles mais um pouco para dentro normalmente, tá? É uma forma que eu escolhi que funciona e tá dando resultado. Então eu uso esses monitores menores para intercalar, como eu já falei, né? Eu vou estar ouvindo de duas referências diferentes. Para mim, joia, soou bem nas duas, excelente, fechei minha mixagem, como eu fiz essa semana, fechei duas mixagens e ficaram excelentes, porque eu tive essa opção de equilibrar em duas referências diferentes, tá? Outra coisa, você tem uma sala, né? Por exemplo, uma sala de 3 metros, tá ok? Você não trabalhar no centro da sua sala e sempre um pouco mais para frente, tá ok? Então, nunca 1,5 m, se é 3, né, você não vai trabalhar metade, não, você põe um pouco mais para frente, tá ok? Outra coisa que não é indicada, pessoal, é você encostar completamente na parede, né? Muita gente usa os monitores de áudio encostado na parede com tudo. Não é indicado, pessoal. Você vai ter umas reflexões incômodas que vão atrapalhar a sua mixagem. Você vai ter um desequilíbrio sonoro onde você não vai conseguir mixar da forma correta. Você vai mixar, você vai achar que tá legal, quando você vai ouvir sua mixagem em outro lugar, você vai ver que realmente ficou estranho, né? Tá sobrando muito grave, quer dizer, as coisas se embolaram muito, então não é
interessante, não é importante você encostar. Pô, mas eu não tenho espaço, minha sala é muito pequena. Beleza, você encostou na parede, o que você faz? Coloca espuma, pessoal, coloca uma espuma uma densidade maior, tá? Para ela absorver, né, as frequências que estão batendo e refletindo novamente, tá ok? Dessa forma, não é tão indicado, mas você vai ter um equilíbrio um pouco melhor. Você não vai ter reflexões e você não vai ter problemas, né, de cancelamento, problemas de embolar sonoridades na sua mixagem, enfim, você vai ter um equilíbrio melhor, tá? Mas o indicado é você manter um pouco a distância. Lembrando que não pode ficar no centro e também não pode encostar demais, tá? Então você vai ter que fazer uns cálculos e ter que ter mais ou menos o bom senso aí. E a coisa mais importante, não encostar na parede. Nesse caso, eu estou deixando um espaço desse monitor 40 centímetros da parede. Ah, mas você perde muito da sala. Não, porque o monitor é pequeno, né? Então não estou perdendo tanto, na verdade. Ó. Esse maior, ele já fica menos, ó. Ele ficou 35, 34, né? Já é uma distância razoável, tá? E outra coisa importante, pessoal, é você deixar exatamente igual. Ó, aqui tá marcando 1,10 m entre um e outro. Vai na outra parede aqui, ó, tem que estar 1,10 m, 1,11 m, tá vendo? Não tá exatamente perfeito. Mas o que eu faço? Eu puxo para cá 1,10 m. E aqui eu puxo mais para fora. 1,10 m. Agora eu tenho 1,10 m dos dois lados. Bacana, legal. 30, 40 na verdade, né? E aqui eu tenho 40, certinho. Então o que eu faço? Na hora que eu sento, eu tenho os ângulos equilibrados. Eu tenho as laterais corretas, né, com as mesmas medidas, a profundidade desses monitores com as mesmas medidas, né, e eu tenho entre um falante e outro, né, e aí eu abro o triângulo no meu ouvido, eu tenho que dar o mesmo ângulo, a mesma medida, eu tenho um triângulo equilátero formando no meu ouvido. Dessa forma, o equilíbrio está feito, está posicionado de forma correta os meus monitores de áudio, tá ok? Então o ideal é os lados iguais, profundidade igual e altura iguais, tá? Dessa forma, beleza, se ela estivesse um pouquinho mais alta, o tweeter estivesse aqui, ó, já estaria de acordo com o meu ouvido. Ele está um pouco mais baixo, então o tweeter está batendo no meu ombro mais ou menos. Não tem problema, porque na hora que eu estou mixando, eu tenho os movimentos, né? Então eu consigo abaixar um pouquinho, eu consigo, né? Então, dessa forma eu vou equilibrando. Obviamente que eu não posso ficar movimentando muito, né? Aí eu começo a ter um deslocamento sonoro, isso é muito prejudicial na mixagem, tá ok? É importante você manter o equilíbrio, obviamente não duro, mas você ter uma noção, né, de posicionamento para você ter uma audição melhor na sua mix, tá? Eu uso os monitores maiores, né? No caso eu estou usando o 2730 dB, já usei outros monitores de outras marcas, porém essa marca aqui realmente estou apaixonado, principalmente pelos menores, né? Que eu falo que são os pequenos gigantes, né, da Edifier, o pequeno gigante, o pequeno poderoso da Edifier, que são essas caixinhas maravilhosas aqui de madeira mesmo, muito forte, muito incrível a sonoridade deles, tá? E a 2730 dB também dispensa comentários, não tem nem o que falar. É a minha caixa principal. A altura desse tweeter está passando na minha cabeça. Não é a forma mais indicada. Eu ainda irei fazer alguns ajustes, eu vou abaixar um pouquinho, para que esses tweeters cheguem mais próximo dos meus ouvidos. Aí eu vou sim equilibrar melhor o meu parâmetro acústico dentro da minha sala, tá ok? Outra coisa, eu percebo que o pessoal usa as caixas diretamente na base da mesa, né? Não é indicado, tá ok? Por quê? Porque você vai ter algumas crepitações sonoras, porque a pressão sonora que sai dos falantes e das caixas é grande, né? Então você não pode ter trepidações. Dessa forma, a trepidação ela vai te dar o quê? Ela vai te dar uma falsa impressão. Você vai estar ouvindo uma frequência desnecessária, que vai estar incomodando na hora de você mixar.
porque a concentração de uma mixagem ela é muito grande. Então, se qualquer ruído que você ouça, qualquer vibração que você ouça a mais, você vai achar que teu cérebro vai achar que é de algum instrumento, de alguma frequência, e você vai ter um desconforto, né, na hora de mixar. Então é importante você ter o quê? Você ter alguns fatores, você ter alguns materiais. Eu uso, no caso, né, um EVA e essa borracha, esse tapete de borracha. Mas você pode usar o quê? Você pode usar uma borracha mais grossa, mais densa. Você pode usar uma espuma, você pode estar usando uma espuma mais densa também, é excelente, né? Então você vai ter o quê? Você não vai ter o acesso da sua caixa diretamente na mesa. Vai ter uma barreira, né, que vai estar impedindo as frequências de estarem vibrando diretamente na sua mesa. É muito importante. No caso eu uso o EVA e uso essa borracha, tá ok? Então eu coloco embaixo aqui, ó, tiro a medida mais ou menos aqui do posicionamento, né, ó. Isso aqui já está na medida certa, ó, que eu cortei agora há pouco, ó, tá certinho, né? Venho no EVA e corto da mesma forma, tá ok? Então eu vou cortar da mesma forma. Então eu uso esse EVA e esse tapete de borracha embaixo dos meus monitores, né? Então dessa forma eu terei uma barreira, eu terei um equilíbrio melhor, porque os monitores não estarão direto na mesa. Ele vai ter uma borracha que vai amortecer a sonoridade, a crepitação sonora, tá ok? Porque o falante ele tem muita pressão quando ele está, né, em execução, ele está atuando. Então dessa forma você não gera pressão sonora para a mesa e nem vai vibrar os periféricos que estarão próximos, tá? É muito importante esse detalhe, não pode esquecer. Então eu vou colocar embaixo das caixas para vocês entenderem a forma como eu uso aqui, tá? Notem que a caixa vai ficar em cima dessas borrachas. A crepitação na mesa vai ser muito baixa. Posiciono minha caixa de acordo com o meu ângulo, com o meu gosto. Irei fazer alguns cálculos de acordo com as de baixo, tá ok? Posicionei em cima das borrachas, tá ok? Agora vou tratar a parte do ângulo das minhas caixas, igual eu fiz nas menores, tá? Então eu posiciono a outra da mesma forma, corto a borracha novamente na outra, aí sim eu estarei fazendo toda a checagem. Vou medir novamente a distância entre uma e outra da parede lateral, meço novamente a distância da parede do outro lado, né? Meço a parte de trás, né? E lembrando que todas as medidas têm que bater, tem que ficar igual uma da outra, tá ok? Lembrando que nesse caso aqui, pessoal, o meu triângulo equilátero, ele vai ser muito maior do que as menores, né? Então, o posicionamento da minha cadeira, ele vai vir um pouco mais para trás. Lembra que eu falei que não pode haver muito movimento, mas nesse caso eu preciso ter um movimento para eu conseguir balancear melhor a minha margem estéreo e também a minha mixagem em geral. Então, aproximadamente, eu não coloquei a outra ainda ali, que eu vou cortar as borrachas, mas para vocês entenderem, aproximadamente vai dar 1,10 m também, entre um falante e outro. Então, o meu ângulo do meu triângulo, ele teria que vir aqui, ó. Então, onde eu estou sentado agora seria o meu ponto, né, focal, o meu ponto focal excelente para eu conseguir ter uma margem estéreo equilibrada e ter a minha mixagem bem equilibrada de acordo com os meus ouvidos. Obviamente que eu já falei, essa caixa eu vou abaixar um pouco mais para os tweeters chegarem um pouco mais próximo do meu ouvido, que é o mais indicado, tá ok? Então é isso, pessoal, fico por aqui, aguardem o próximo vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal, tá ok? Muita coisa vai vir pela frente, de produção musical, de home studio, de estúdio, de técnicas vocais, né? Em breve vários vídeos sobre voz, sobre técnicas, dicas importantes. Então fique ligado, não perca os próximos vídeos, beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço a todos, Neno Fernando, brigadão, pessoal, valeu!